Olá, bem-vindos a mais um episódio especial do Birras Com. São uns episódios em que, quando eu e a minha mãe, Isabel Stilwell, já estamos fartas uma da outra, convidamos uma pessoa que admiramos para fazer birras connosco e tentamos, respeitadoramente, perceber que tipo de parentalidade, infância e adolescência tiveram para se tornarem tão especiais. O convidado de hoje é um misto de mistério e total transparência, já que os factos biográficos que vai deixando cair podem ser totalmente inventados, mas, por outro lado, todos os seus trabalhos e a sua arte revelam um ser humano genuíno, inteligente, curioso e ridiculamente engraçado, que tanto eu como a minha mãe tanto admiramos. E não somos as únicas, porque eu tive que mesmo obrigar o meu marido a prometer que não ia aparecer aqui no público, porque é o maior fã e que queria conhecer. Se nós tínhamos dito... Não, sim, exato, havia uma fila à porta. Havia uma fila à porta. Mas pronto, por isso, senhores e senhoras, deem as boas-vindas ao autor, cartunista, podcaster Hugo van der Dink. Simpáticas. Obrigado por essa apresentação tão simpática. Não, é tudo, nós é que agradecemos. É uma grande honra. É mesmo, eu estou um bocado nervosa até. Não, isto é tudo mentira. Foi combinado dizer isto. Não é verdade. Não, eu sou Sabes, mesmo. Mas das coisas que eu mais admiro no Hugo, para além da genialidade, etc., e de me fazer rir. Sim, vou-me embora. Não. Mas o que mais admiro é que nunca lhe subiu à cabeça. Eu fui conhecendo ao longo destes anos e sempre que encontro o Hugo num corredor, ou seja, onde for, ele fala-me da mesma maneira. Isto parece ser uma coisa normal, que devia ser normal, mas não é, digo eu, dos meus 66 anos, não é. Normalmente as pessoas dependem com quem estão, se a pessoa encontra com um grupo de amigos, são de uma maneira, e o que não é. Portanto, as pessoas de facto são umas coisas. Agora, perguntas imensas que nós temos para lhe fazer. Claro que ouvimos as suas entrevistas todas e eu concluí que o Hugo diz que na sua infância era o palhaço da história. E eu achei muita graça, porque quando lhe perguntavam, isso incomodava, o Hugo dizia, não me incomodava nada, era ótimo. E isso fez-me lembrar que quando uma vez me perguntaram o que é que eu mais queria que Deus me dissesse no dia em que chegasse ao dia do juízo final, foi na Fundação Essa de Queiroz, eu respondi de repente, assim, à queima-roupa, e eu respondi que Deus dissesse que achava muita graça às minhas piadas. É a minha esperança. Vocês vão estar na mesma fila. Claro. Eu percebo. Eu vou lá chegar primeiro. Portanto... Nunca sabemos. Não, ao céu não sabemos. Pois é. Também há essa ambiguidade. Mas é a minha esperança que Deus e demais figuras da sua família tenham bastante sentido de humor. É melhor que tenham, senão estamos todos lixados de qualquer maneira, não é? Mas pronto, Hugo, eu costumo sempre perguntar... Mas eu fiz a pergunta e falei tanto que ele não deu resposta. Sim. Há aqui é verdade. E há o Class Clown, não é? Que é assim uma figura, as turmas têm várias coisas. Aí já estamos a falar na escola. Mas até estou incluído numa família de. Eu vou chamar palhaços, no bom sentido, também foi a palavra que usou. E eu acho que percebem isso, e eu acho até que se calhar vão se identificar que são. Não estando a chamar palhaço. Não, nós adoramos. Eu usei a palavra palhaço da sua, não inventei. Sim, eu acho que cresci numa família um bocadinho palhaça, que é aquela coisa de temos sempre de fazer uma gracinha, sabe o que eu estou a dizer? Quanto mais aflitos estamos, mais graças fazemos. Mas mesmo no dia, vamos ir ao café, pedir um café, tem que ser sempre uma gracinha. Sim. Não vou dizer o queria, já não quero, que é um humor de pastelaria. Não queremos ser o clichê, queremos ser mais originais. Mas tem que sempre haver ali uma gracinha, o cartão não é coisa, não tenho moedas, faço assim umas graças. Mas a minha, até para começar a enquadrar familiarmente, tenho uma família muito diversa, que hoje, eu acho que hoje 90% das famílias são assim, mas naquela altura, eu cresci nos anos 80, no início dos anos 80, não era assim tão comum. E lembro-me disso em relação aos outros meninos e meninas da escola. O casamento dos meus pais foi muito breve. Não me lembro sequer deles de viverem juntos, de serem casados. Eu tinha, penso, 4 anos, não tenho essas memórias. E ganhei várias famílias, não é? Ganhei, tanto o meu pai como a minha mãe voltaram a casar, não um com o outro. Também era monótono.
A definição de estupidez do Fool me Einstein once, não é? Exato. é repetir o mesmo erro esperando resultados diferentes. Exato. Queriam outro Hugo, se calhar, também podia ser por isso. Tal e qual. Mas tenho os espanhóis têm uma expressão ótima que é hermanastros, que nós cá em Exato, Portugal que não temos. eu não expressão. Eu não tenho para os meus irmãos drastos. É uma chatice. Os filhos do meu padrasto, não é nada simpático. Nem a palavra padrasto e madrasta também Exato, não é. também não já é tem uma apanhado. conotação. Pois exato. não. Mas ganhei um pai, que foi o casamento da minha mãe, vou chamar padrasto, não é? Para simplificar, vá. que tenho 2 irmanachos desse lado, depois tenho um irmão do lado do meu pai, mas consigo ter esta família tão diversa, que é diversa, muito variada. Tinha várias casas, né? Vários sítios onde pertencia. Também a casa da minha avó, que era uma figura muito presente na minha vida, mas consegui uma coisa que é boa e má ao mesmo tempo, que foi ser filho único da minha mãe. Portanto, pois, foi um tinha filho único com irmãos. Exatamente. Exato. Que é uma coisa muito, muito particular. Na altura, hoje faz um bocadinho espécie, que é acho ótimo, ainda bem, não é? Mas as guardas partilhadas e essa ideia de se passar uma semana ou passar 15 dias. No início dos anos 80, isso não era que se fazia. Portanto, cresci na casa da minha mãe, passava os fins de semana com o meu pai. É a minha experiência, não sei se é melhor ou se é pior. Quer dizer, suponho que para os homens não permite criar laços tão próximos. O que se calhar até me dá bem. Exato, depende, não é? Nunca se deve criar laços muito próximos com os pais. Exatamente. E pronto, é interessante que isso deixou-me ter esta ideia de ter 3 famílias, ou assim uma coisa mais alargada. Que é 3, porque o meu pai casou sucessivas vezes. Não é muçulmano, não casou com não várias todas ao mulheres mesmo tempo. Exato. Suponho, achamos, eu. Exato. Mas foi muito, muito interessante nisso. E eu acho que há uma certa timidez envolvida nas pessoas que são o palhaço da turma e que usam o humor como forma de contacto, que tem a ver com, se eu fizer um esforço de me lembrar da minha infância, é uma infância altamente solitária nesse sentido, porque de facto cresci sozinho numa casa com a minha mãe, não é? E o meu universo era muito o meu quarto, as minhas coisas, os meus livros, quando aprendi a ler, não é? As minhas aventuras, ou seja, eu criei um mundo interior que é ótimo. Eu acho que é a minha grande arma, riqueza, tesouro, herança, o que seja que lhe queiram chamar. Eu às vezes imagino. Eu gosto muito de me pôr em como é que será, não é? Como é que eu viveria. E às vezes imagino quando a gente ouve ler no jornal, não sei quem foi preso. Agora, no caso, o príncipe. O príncipe Andrew, exato. Que já vai em Andy. Sim, qualquer dia. Olha, faz favor. Exato. Até lhe tiram o Andrew. O Andrew, já fica só o Andrew. Mas às vezes penso, como é que será estar preso? Que horror! Quando se ouve, vai ficar preso ou para o resto da vida ou isso. Mas eu consigo imaginar. Nunca me iria aborrecer. Ia ficar triste, seguramente. Sim, não é? sim, mas não preso internamente, não é? Não me aborreço sozinho comigo. Faz companhia a si próprio. Imensa. Às vezes até quase como uma necessidade. Agora preciso estar sozinho. E quem faz coisas... E ri-se das suas próprias graças. O que ajuda imenso. Não, é ótimo. Porque isso podia ser a única coisa que faltava. Mas divirto-me muito. Ou seja, nem sempre é divertido, não é? Mas Sim. Mas não tem falta de. Exato, não se sente falta. Mas isso, a sua parentalidade ao crescer, alimentava isso? No sentido de valorizar esse espaço e esse tempo sozinho? Ou tinha uma mãe mais assim como a minha, que quando nos começava a ver sozinhos, começava logo tipo, não é melhor fazer isto, não é? Tipo, um bocadinho medo da solidão. Era respeitada essa solidão e essa possibilidade de estar ali sozinho? Hoje em dia dizem que o tédio é fundamental. É fundamental, sim. Fundamental. Ou seja, o TED é fundamental para a criação, é impossível não... Por isso eu faço muitas coisas e às vezes penso, isto é super contraproducente porque estou sempre em execução. Às vezes precisamos desses momentos de criação, não é? E nós sabemos que quem escreve livros passa mais tempo a apresentá-los. Claro. Já apresentei uma vez, não se apresenta duas vezes mesmo.
É como dizer 2 missas no mesmo dia, Tal e não é? qual. Já sabe. Não, mas é um bocadinho verdade. Depois passamos o resto do tempo todo. Então, quando é que a cabeça, antes de escrever o próximo, tem que se tirar tudo aquilo? Pois é. Tudo Sim, aquilo sim. E eu suponho a Isabel seja igual, sobretudo quando são biografias, E que é personagens preciso cheios de- tirar esta Sim, pessoa, sim, esquecer-me quem foi a. Não, é a preciso Filipa deixar de viver naquele tempo, não é? É, Porque depois tá a bem. minha mãe fica a viver naquele tempo. Vai de Mas, Calais, já vai, chega de vai. Calais para os Não, às vezes nós sítios. entramos na sala e ela começa. Não, acabei de matar não sei quem, acabei de. Pronto, já está lá, está a viver lá. E assim, pronto, bem, quem é que matou desta vez? Mas a sua mãe aceitava esses momentos? Sim, eu acho que houve uma percepção rápida, parte da minha família em geral, que eu talvez não fosse completamente nome certo da cabeça. Isso eu digo como mãe, que a gente repara muito Eu acho que se cedo. reparou logo. E em todos. Mas eu acho que ali repararam e deram-me muita liberdade nessa questão, quase como quando se sai daquela. E eu acho que sou assim para o resto da vida. Quando se sai dessa concha, sou muito divertido e Claro, mas estou lá. se não mas depois voltar à concha, exato, preciso voltar. fica- E acho que houve um embate grande quando se sai desse lugar muito protegido para a escola, onde é um sítio muito nivelador, não é? Ali não há o miúdo preferido da Foi para o família. jardim de infância ou para a primeira? Eu acho que foi para a primeira classe, como se chamava na altura. Já não se chama assim, não. Não, é primeiro ano. É Primeiro, igual. dizem ciclos e não sei o que, Exato, não precisa exato. nada Sim. disto. O Mas, ciclo para mim é da máquina da roupa. É um ciclo Ciclo curto. rápido. Ciclo curto. Mas pronto, estava muito bem e eu interrompi. Não, O choque nivelador da... Sim, e então eu acho que cada miúdo, mesmo desde muito novo, tem que encontrar o seu espaço. E eu acho que se calhar dividimos em dois, que é quem vai tentar ser wallpaper completamente, eu vou desaparecer aqui no meio desta turba. E a minha ideia foi, quer dizer, isto é instintivo, Sim, sim, não era fiquei com racional. 5 anos a pensar, Qual vai ser a o fumar meu um papel? cigarro. Também fizeste automaticamente o Foste dizer, gesto eu não de fumo, cigarro. sequer. Gravíssimo. E foi. Mas é instintivo, é preencher esse silêncio. Não, acho que foi Eu acho isso. que muitas vezes também vem dessa ansiedade, não é? De preencher silêncios. Eu sinto imenso que mesmo a pessoa fica aflita por haver esses silêncios e numa sala de aula isso também acontece. Portanto, a pessoa vai assumir o papel. Mas depois o feedback que havia da escola sobre se era difícil, achavam graça ou era... Achavam, francamente. Eu tive muito. Bem, era bom aluno. Pronto, é Exato, isso. É que, isso sendo bom tem aluno, pode ser graça. Quando não se tem. Exato, sim. tem. Eu era, sei lá, eu acho que era igual a como sou hoje. Os trocadilhos, eu ouvia uma coisa, ria-me, faziam piadas. Deve ser muito cansativo para os professores. Houve muitos professores que depois, quando deixaram de ser meus professores e eu já era mais adulto, me contavam que tinham vontade de rir, mas não podiam rir. Tentavam manter Claro, e era um bocadinho disciplinado nesse sentido, não era mal criado, não é? Mas interrompia sempre, porque havia sempre a piada de fazer tinha que ser trocadilho. Tinha que ser ali, Sempre claro. logo. E achava graça a isto e ria-me e tudo mais. Só que tinham uma capacidade que é perversa para um professor, que é de arrastar comigo o público. Exato. Era o público ia atrás. Exato. E depois é o caos absoluto, não é? Mas havia sempre essa. Eu acho que devia haver uma certa. A ideia entre. Porque eu lembro-me de me dizerem, os professores diziam sempre no fim do ano. Podia ter tido mais, as notas, Claro, não é? Quando chegavam as notas. claro. Se quisesse, tinha mais. E eu lembro-me de ir para casa pensar: isto é tão mentira, injusto, eles não é tão percebem que injusto, claro que é eu tão quero, ninguém injusto. quer ter menos, né? Claro. Eu não consigo, it's beyond my control. Aproveitando a vossa O teu irmão dizia sempre: a mãe devia ficar contente se eles dissessem tentou tudo e não conseguiu conseguiu, era chegar pior. mais do que isto. Era muito pior. Mas a verdade é que é um estigma muito chato de estarem sempre a dizer tipo, tem mais potencial, tem mais, poderia, mas não, como é que a pessoa sabe? A pessoa precisava também de fazer as graças, precisava também, senão se calhar nem estava lá, não era capaz de sobreviver à escola. Por isso E pode ser uma limitação. é uma limitação, Não consigo parar. Exato. Parem de dizer coisas divertidas, eu não. Eu sou uma vítima. Não tenho culpa. Mas Hugo, a certa altura o Hugo diz que a coisa boa é que agora lhe pagam para fazer isso tudo que se queixavam, não é? Sim, eu digo um bocadinho como graça, mas não deixa de ser verdade olhando para Não, mas trás. é um bocadinho verdade, é que se nós em criança soubéssemos que aquilo, o que é que nos vai ser útil de facto no futuro.
ou o que é que nos vai fazer felizes no futuro. E não mesmo. sabemos, naquela altura não estão-nos a dizer que uma coisa é um defeito, Claro. E a tentar limitar isso ao máximo, quando na realidade depois, se tivermos sorte, a vida prova que o caminho até era por aí. Claro, tem a ver com uma certa, até não sei se pode chamar inclinação, mas isso é a minha queixa em relação à escola em geral. E ao mundo. E ao mundo, sim, também, que é uma tentativa de formatar as pessoas. Claro. Eu não sei muito bem, a origem até eu acho que é uma questão de sobrevivência. Numa comunidade, num grupo, tem que ser tudo mais ou menos uniforme, porque é uma coisa mais fácil de previsível, é mais previsível. Sim. Mas supostamente também, em relação ao sistema educativo como ele é agora, tem história na Revolução Industrial, não é? É Eu acho que é mais suposto por aí, sim. formatar para uma coisa específica, que ainda não perdemos, ou que em teoria já perdemos, porque hoje em dia já se diz lá no regulamento tudo o que é certo, o Ministério da Educação tem tudo. Na prática, continuamos a usar o modelo que se usou nessa altura. Sim. E esse modelo, para a fábrica X, as suas graças não serão muito úteis. Aperta o parafuso, faz favor. Sim, há uma. Quer dizer, na universidade não funciona assim, mas mesmo a ideia de questionar, a ideia de ser diferente, de gostar de outras coisas, até mesmo essa certa indisciplina. É um assunto espinhoso, não é? Claro. O que é que e se faz? principalmente se houverem 26 crianças, Claro. se houverem 12, dá tempo claro. para coisa. Com 26 não é possível, não é? Pois não, mas há uma. Lembro-me de uma história, fui também apresentar um livro, acho que foi no Algarve, e houve uns pais que levaram um filho que tem talvez 8 anos, eu não sou muito bom a avaliar, até podia ter 20, porque eu não sou muito bom a avaliar a idade. Eu acho que tinha 8, e ele assim, escrever nos comentários do Birras, tenho 27, obrigada. Não, mas tinha 8, 9 anos. E os pais, até se calhar mais novo, pela história que vou contar, e os pais levaram-no e pediram para eu falar com ele, à frente dele, porque a professora ralhava com ele porque ele pintava fora das linhas. Portanto, se calhar tinha menos de 8 anos, não é? Certo. Não. Pode ser só Era por aí, mas não é? era por aí, Sim. sim. E aquilo tocou-me tanto. Já tocou-me, achei fantástico aqueles pais fazerem isso. Claro, não é? e procurar uma pessoa que pode mesmo Sim, mudar dizer, e fazer isto a diferença. Isto também é o caminho. Sim. Claro, aquilo era um livro de design de tiras, das minhas tiras, e portanto fazia um sentido pensar. Os desenhos dele também são um furo acima da treinada mental, perdão uma expressão. Está muito modesto. Está muito modesto hoje. Então eu não queria que não se tivesse subido à cabeça a fama, está a cantar. E achei aquilo tão incrível. E claro, o que eu disse ao miúdo foi: não, isso é. Pintar fora das linhas é que é difícil. Pintar fora, dentro das linhas. Já está lá marcado. Já lá estão as linhas, não é? Disse qualquer coisa assim, talvez menos inspirada. Mas achei aquilo tão. Por um lado, entristeceu-me pensar. Já passaram tantos anos e continuamos a ralhar com as crianças pintarem dentro das linhas. E por outro, achei incrível os pais terem tido essa atenção, esse cuidado que é. Eu tive a sorte em casa ter essa parte, não é? De ser explicado que o que fica é o que está fora das linhas, não é? O que nos lembramos em tudo. Lembramos daquilo que estava fora das linhas. Havia esse lado artístico na família? Sim, do lado do meu pai, sim, francamente. É engraçado que o meu pai pinta, e lembro-me de mostrar os meus desenhos, que são muito parecidos com o que são hoje. E o meu pai, eu tinha talvez 15 anos, e o meu pai disse: este desenho está ótimo. E depois parou, ele tem muita graça. E depois disse assim, para uma criança de 5 anos. E na altura fiquei destruído. E nunca mais me esqueci. E há algum tempo, o meu pai agora reavaliando os meus desenhos. Pronto, 6, 7. Subiu um bocadinho. Não, mas disse uma coisa engraçada, que disse tem alma, tem personalidade, qualquer... são únicos, não é? São únicos. São únicos, não podem ser de outra pessoa, e isso é tu com aquilo. E são funcionais, ou seja, não há nada que eu não sei, não são bonitos, se calhar, mas não há nada que eu não queira desenhar. Quero que vocês percebam que é uma bicicleta, e toda a gente vai perceber que é uma bicicleta. Exato. Não é? Era uma bicicleta. Aquilo era uma bicicleta. Por acaso eu não estava há anos a pensar que é assim, o texto tem muita graça, mas eu nunca percebo o que são aquelas coisas em baixo. Isso seria muito estranho. Nós temos que nos concentrar. Eu falo muito, peço não, desculpa. isso está bem. Nós é que ficamos a ouvir e só nos apetece rir e pronto. São aqui muitos temas, estou a falar tanta coisa diferente, não é? Mas por exemplo, dizia mesmo. que tinha uma relação muito intensa com a sua mãe, não é? E também é de rapaz e de filho mais velho e de tudo isso.
mas isso normalmente quer dizer muitas birras, não quer? Da mãe. Não, as duas Está coisas desesperada, juntas. sim. Havia muitas birras? Sim, não foi uma relação assim completamente idílica de estar sempre tudo maravilhoso, porque tenho muita. Mas já as crianças. Não, é porque a gente faz birras com quem tem a certeza que o nosso amor, que Ah, o amor é incondicional, incondicional. isso é incrível. E para além disso, se Incrível. diz isso. Com as outras pessoas não fazemos. Claro, não fazemos. Pois E, não, também pois não. e também temos, se de facto o que tinha essa necessidade de ir para fora, exteriorizar o que fosse e voltar e deixar cair aí aquilo que foi guardado, portanto, e a quem estava lá era a sua mãe, não é? Portanto, Sim, isso não... é verdade, é mesmo verdade. E há essa ideia de experimentação e de uma curiosidade muito grande e de desmontar o mundo, de estar sempre a questionar coisas e ter uma sede de conhecimento gigantesca e de querer saber mais, que eu percebo que às vezes deve ser muito cansativo. Não sou pai, mas deve ser muito cansativo. Agora já chega, sei lá porquê. Sei lá porquê. Exatamente. Na idades porquê, sei lá porquê. E isso causava algumas vezes alguma fricção e causava da minha parte uma ideia do... Queria que me ouvissem, que é uma coisa que nos marca tanto. Por isso é que esses primeiros anos são tão fundamentais, navegar essa linha de prestar atenção, de ouvir, não é? Sim. A minha amiga Ana Markel, com quem eu fiz o programa da manhã, durante uma data de anos, ela tem um filho. E ela chegava às vezes com muito sono ao programa da manhã, porque nós começámos às 7 a rádio, não é? E ela tinha estado sem dormir, porque o filho, que tinha meses, tinha ficado a balbuciar, né? Exato, a fazer exato. a noite toda, e ela não conseguia se ir embora. Claro. Porque ela dizia: ele está-me a tentar dizer qualquer coisa, o mínimo que eu posso fazer é ficar aqui a ouvir. É Claro, isto antipático sair. Claro, quando ele acabar. Exato, quando ele acabar. Já acabou. Se me puder. Peço desculpa, podemos continuar amanhã. Não Por se esqueça favor, de não falar. esqueça do que vai dizer. Eu tenho acho isto uma comovente. nora que, quando o meu neto estava nessa fase, ela é inglesa, ela respondia: não tenho pressa nenhuma de saber a tua opinião. Continua. Está ótimo assim. Não, ao contrário, vou-me embora. Não tenho pressa nenhuma em perceber o que dizes. Eu acho que deve haver há um Sim, um equilíbrio normal que a Claro. vida Mas se eu acho encarrega de isso trazer também, sim, não é? Isso enche-me de esperança em relação à nova. Porque é tão importante aquilo que nós dizemos e contamos e falamos às crianças e a maneira como as. Ou seja, o mundo que estamos a criar é sempre através das crianças, nós sabemos isso, não é? Exato, vai sempre. Exato, Sempre, exato. é assim. Eu adoro contar histórias, como sabem, e passar estas ideias e passar esta paixão pelas coisas que também me apaixonam. E perceber as histórias, contar histórias, é aquilo que nos trouxe que nos até trouxe aqui até aqui, exatamente. como espécie. E a importância das histórias que escolhemos contar e da maneira como as queremos contar e a maneira como educamos as crianças é um tema que me interessa muito perceber. Por exemplo, surpreende-me tanto que os pais da minha geração sejam tão diferentes em tudo, tão diferentes. Há coisas onde são melhores, esta coisa de levar o filho a dizer que pintar fora das leis. Mas de uma. Não consigo, até se calhar gostava de ouvir a vossa opinião sobre um isso. deslumbramento. Transformando isto aqui no meu podcast. Venho aqui comigo hoje. meio, exato. Não, é com um excesso de vigilância, um excesso de preocupação. Que nós, eu não quero dizer antigamente que era bom, mas de facto os nossos pais a uma altura não queriam, desde que estivéssemos em casa para a hora de jantar, e em miúdos, não é? Estava tudo bem, estavam exato. lá fora a brincar com os outros, a andar de bicicleta, a fazer essas coisas. Sim, não havia forma de controlar 2 em 2 minutos. Eu acho que não sei se queriam pelo... saber, não sei se fosse meia-noite eram capazes de chamar a polícia, Exato. mas antes disso, não. Ninguém chamava a polícia às 11 da noite. Não, e ainda por cima é sempre alimentado por esta ideia que é falsa porque agora o mundo está mais inseguro, porque agora que não é verdade, Que não é não é? verdade, sim. Eu acho que é um misto de esta encanto que estamos a ter com os miúdos, ou seja, tudo o que nós sabemos e podemos ver num crescimento de uma criança, querermos saber mais sobre o mundo interno da criança, percebermos que há um mundo interno que é autónomo do nosso e prestar demasiada atenção a isso, perdendo o foco de nós próprios e do big picture. E como nós costumamos falar muito aqui, o facto também de se ter menos filhos mais tarde, traz um hiperfoco a este projeto. Mas é curioso, porque o Hugo estava a dizer que adorou ser filho único, na verdade. Depois teve os seus irmãos, não é? Que trouxeram a outra parte, mas
que valorizou imenso o filho único. E há muitos estudos que mostram que ser filho único tem imensas vantagens. Não é uma desvantagem, nem é, ai, coitadinho, de todo. Porque, aliás, ter irmãos muitas vezes é uma coisa muito estressante. E que mesmo quando eu estava a contar, eu tinha as minhas coisas e o meu mundo e os irmãos não deixam que isso seja tanto assim. Eu acho que tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é tem-se uma relação muito particular com a mãe e a mãe com aquele. Não tem mais filhos, não é? O que pode ser, eu às vezes adorava poder falar sobre a minha mãe com alguém de igual para igual, que não tem também, não há ninguém. Acima de tudo, claro, não há ninguém que tenha a mesma experiência de ser filho. Aquelas queixas e aquelas coisas. Não, é que isso existe. Mas e às vezes até ter a atenção. Não, a atenção desviada. É aquela coisa enquanto o pau vai e vem, então a correr atrás de si. Eu era uma de 8, enquanto estava distraída com os outros 7, a pessoa tem que parar. Isabel. Eu tentei fugir de casa e abriram a porta, eu bati a porta com toda a força, a pensar que vinham correr atrás de mim, nada, fui ao fundo da rua, não tive outro remédio se não bater a campainha e voltar. Mas não sabemos se isso não ficou um traumazinho. Temos mais cedo. Podem tirar um prato da mesa, que a Isabela fugiu de casa. Não, mas sim, mas às vezes a vontade é que essa atenção esteja dividida. Claro que sim, é muito claro. Às vezes é para lá, outras vezes é para cá. Sim, é como os interruptores. Exato. Tal e qual. Mas eu estou muito interessada na adolescência do Hugo, porque como mãe de 2 raparigas e um rapaz, e agora como avó, acho que apesar da adolescência das raparigas ser muito histriónica normalmente, a dos rapazes é muito aflitiva, porque se calhar porque somos mães e não conseguimos, eles são mais calados, não parecem estar, estão com os amigos, mas a gente desconfia que não pedem propriamente ajuda aos amigos. Como é que é? Sim, a adolescência foi essa ideia de encontrar os meus irmãos fora do núcleo familiar. E são os amigos que fiz na adolescência, são alguns dos meus amigos, até são irmãos, passaram a ser irmãos. E houve essa ideia de a adolescência foi o momento de perceber que existe um mundo fora da família. Acho que foi essa a ideia, em todos os aspectos, não é? Porque nós, quando crescemos, até a adolescência, sim, estamos dentro daquele núcleo familiar, achamos que toda a gente tem a mesma experiência, que toda a gente é igual, toda a gente é assim, e há esse contacto com o mundo que a mim me fascina muito, conhecer outras pessoas diferentes. Ir à casa das famílias, abrir o frigorífico e ver o que é que eles costumam ter. Exato. Tipo National Geographic. Mas eu percebo perfeitamente, fascinante. Compram sempre, estes têm inveja do frigorífico das outras pessoas. Porque depois as pessoas têm umas realidades completamente diferentes, que é muito fascinante pensar. Cada família ou cada pessoa é um mundo, não é? Mas foi muito experimentalista, foi muito idealista, foi feliz, mas também com aquelas angústias gigantescas da adolescência, que isso tem desde sempre, que é mesmo quase qual é o sentido da vida. Com 15 anos já pensava imenso qual é o sentido da vida, mas era tão idealista em relação à amizade, em relação ao que se pode fazer. Quer dizer, não tinha essa ideia do o que é que eu quero fazer quando for grande. Queria experimentar. Claro, queria viver tudo o que era possível. Sim, mas eu ouvi numa das suas entrevistas que tinha esses amigos e era com eles que também analisavam o mundo e falavam muito. Ou seja, não é fácil encontrar amigos assim, não é? Não. Porque mesmo dentro de toda a realidade de adolescência, muitos até podem estar a questionar, mas as pessoas tendem a esconder e a mascarar. Como é que furou para descobrir pessoas assim, não é? Foi sorte? Foi sorte. Às vezes até acredito em qualquer coisa mais sim. Há coisas tão especiais, há amizades tão especiais que questionamos se não haverá mesmo essa. Sim, alguma. Agora destino. Entramos no outro. Alma, exato. Já está um prato. Já está aqui um prato a subir. Não, mas eu não sei, mas embora seja filho único nesse sentido, o facto de haver à volta um universo grande, eu não sei, mas eu, por exemplo, senti, e tu também sentiste, que é em casas onde há outros adultos a entrar, onde há mais gente a conversar. Eu lembro, os meus irmãos tinham tertúlias com os amigos deles e eu ia acabando por entrar um bocadinho
puxavam-me sempre para fora, não é? Mas a pessoa vai entrando e eu acho que se criam grupos em que se conversa. A memória que eu tenho dos meus pais e dos meus irmãos é de haver sempre uma conversa interessante à mesa. Sim. Não é de estarem a falar de dinheiro, nem nem do tempo, Nem nem das de não outras sei pessoas. quê, Também nem das não é- outras nem pessoas. só gossip por gossip, eram exato. assuntos e a pessoa acho que quando cresce a perceber que há pessoas de facto interessantes e que pensam, procura pessoas interessantes é e que exigente pensam, nas não suas é? amizades, não é? Também, exato, Sim, exato, sim, exato. claro. Mas havia qualquer coisa de facto muito especial que me ligava àquelas pessoas. Não fica toda a gente na nossa vida. Quem nos está a Claro. ouvir mais novo, não fica toda a gente. A vida, não sei como é que devemos dizer isto numa frase. A vida é uma peneira. Agora Exato. Peneiramos. vamos Exato, peneirando. Não, e há pessoas que ficam nossos amigos, mas não estamos com elas o dia todo, nem voltamos Pois é. a estar, porque a vida separou-nos em termos de trabalho ou de outras coisas. Sim, mas depois tem desse graça. Eu género. no outro dia fui a uma reunião daquelas de escola de não sei quantos anos depois e é estranhíssimo ver pessoas que nos conheceram naqueles anos em que estava tudo tão intenso e que era tudo, e que parecia que havia 20 vidas, não é? Porque o namorado do verão e o namorado do inverno já fizeram coisas, já eram dois diferentes, já eram dois mundos diferentes, e de repente ver essas pessoas em adultas, ver que estão a fazer outras coisas é estranhíssimo, porque ao mesmo tempo há uma intimidade por ter crescido e por outro lado não há intimidade nenhuma porque Pois não. estamos longe disso. Porque nós, quando somos crianças ou adolescentes, o que nos liga não tem nada a ver com as coisas que ligam os adultos. Não temos Nada, esses sim. filtros, não existem. Não... Estamos ligados por outras coisas. Claro. É muito mais. Puro no sentido. É qualquer coisa muito mais animal, biológico. Percebem o que eu Sim, estou a sim, dizer? sim, sim. Mais energético Claro, também. as nossas amizades. Não quer dizer que não haja uma empatia quando somos adultos, mas é uma coisa quase mais cerebral. Nós sabemos, naturalmente, inclinamos para as pessoas que são mais parecidas connosco, ou que têm aquilo que nos interessa nas pessoas, ou nos fascina nas pessoas. Em adolescentes a coisa é muito mais imediata. É quem está connosco dentro do nosso curral. Sim, é ali, é mesmo. sim, É sim. mesmo. Mas há amizades muito especiais. Querendo dizer isto, não quer dizer que não tenha havido momentos muito angustiantes mesmo. Tinha essas dúvidas. São os embates com o mundo. Aqui já na adolescência mais não sei se é adolescência até que idade. Depois também, Hoje em dia. hoje em dia enfim. temos 40. Exato. Exato. Mas sim, nos 16, nessa altura, já não é adolescência, não é? Mas essa é- early adulthood. Sim, Sim. Mas É adolescência. Até aos 18, os 18 pediatras. é adolescência. É adolescência até aos 18. Até aos 18 é visto por um pediatra. Isso é portanto, ainda gravíssimo. coisa. Até aos 18, eu não sei. Quer dizer, já não nos me lembro nossos bem. livros, porque o Hugo escreveu agora um livro sobre todas as nossos reis e rainhas, eu escrevo um de cada vez, mas Não, isto é só para render o peixe. Se bem o que faz, Mas põe páginas e páginas e páginas. não, uma família surreais e realmente ali encontrou todas as espécies de pessoas que existem. O que é bom Mas- para ver que nada foi inventado agora, Exatamente, não é? Claro, percebe-se claro. que nada foi inventado agora, mas isto para dizer que a maior parte deles aos 18 anos estavam em guerra com verdade, um país sim, já- vizinho, certo. E já tinham feito milhões já de coisas. tinham feito Filhos milhões de coisas. exato, sim. exato. Pois é, mas assim, até aos 18 adolescência, podemos chamar de adolescência à vontade. Tá? Sim. Mas E- pronto, e estava havia- a falar das angústias da Tinha adolescência. muitas, tinha muitas. sim. Havia os embates. Quando se é muito idealista, não é? Em adolescente, o mundo depois é uma coisa super cruel. E às vezes pensava, nós nascemos idealistas e cheios de. Com o coração muito limpo. Sim. E o mundo depois vai. Pau, está-nos sempre a dar pancada. Sempre. Mas Sim, não sim, sim. posso queixar muito, mas os primeiros embates são terríveis. Sim. Com os primeiros desgostos amorosos, as primeiras amizades que morrem. Traídas. Ai, horrível. Só que eu tinha uma coisa, ainda hoje em dia olho Eu para tinha trás. uma amiga que Sofria me muito. traiu aos 10 anos. Porca. Porque disse. Porque diziam a não sei quem que não gostava nada de mim e que fingia que Mas gostava. sabe, não é E eu interessante. era É daquele horrível. género que poupava a fatia do bolo Sim, que para eu guardar queria para para ela. guardar, para dar. E aquilo Mas foi um embate. É O horrível. Hugo escrevia diários ou não?
É que nós somos time diários sobre tudo e mais alguma coisa. Sim. E eu lembro-me da coisa que mais me magoava em tudo dos adultos na adolescência era dizerem-me tipo, isso é uma coisa de adolescente, esse desgosto. E eu pensava, este desgosto não podia ser mais real do que é impossível. Claro. E lembro-me de escrever e dizer, promete que quando cresceres não vais desvalorizar nenhum desgosto de adolescente, porque, quer dizer, não pode haver nada mais doloroso do que aquilo. Eu, por acaso, que em algum dos desgostos das minhas filhas, fiquei, sobretudo, muito chateada por um que estava a meio de me pintar um banco da cozinha e acabaram. Por isso é que se diz. E agora quem é que vai acabar? E agora? Isto é indecente. Ninguém pensa nisto, não é? Ninguém pensa nestas vítimas. Os danos colaterais de um break-up. Mas não Mas sofre-se muito, Sofre-se muito. E de facto, o que é que adianta dizer? Pois isso. Há tantos peixes no mar, Sim, aquela coisa é horrível. Mas vocês tinham uma coisa que é, eu apesar de tudo. Vocês é para quem? Não, é vocês agora já estamos em conversa. Pronto, agora vamos. Se não tem. Que é uma sensação de ter estes desgostos de todos, estar a sofrer, mas ter uma partezinha de voz interna que é tipo, isto até é giro, tipo, até se escrevia por isso, até dava uma boa história. Sim. Eu tenho isso constantemente. Eu tenho constantemente isso. Tipo... Pois, eu saí da sala de partos do meu primeiro filho e foi horrível, e voltei-me para o teu pai e disse assim, sabes quanto é que ganha uma parteira? É que já estou aqui a ver um artigo. Tinha sido uma besta. E eu assim, porque há sempre uma fita, mas eu atribuo isso ao jornalismo. Há sempre uma fita a dizer isto dava uma boa história, isto dava uma boa mas eu história. lembro-me de ter isso desde pequenino. Eu tenho isso com o humor. E é uma coisa quase cinematográfica. Pois. Isso fazia lá. E começava a ouvir música de fundo, Já mesmo no criar, desgosto, no meio do desgosto, sim. Pois, é isso. E via-me de fora, como se fosse um traveling. É isso. É estar ali a chorar e estar mesmo com isso, mas ao mesmo tempo. Sim, começavam a passar os créditos. É mesmo isso. Acho que tinha isso. Mas isso é o que nos salva. É o que nos salva. É mesmo. Pois é, exato. Há de ser um mecanismo bastante útil e protetor de alguma forma. Havia uma outra coisa que eu queria perguntar. Uma das coisas que falou e que eu acho que nós damos todos pouco valor é ouvir os sintomas do nosso corpo. Quer dizer, eu não gosto da sociedade porque nós somos todos parte da sociedade, não é? Mas a verdade é que temos uma tolerância, se alguém nos telefonar a dizer que está muito doente e que não pode vir a uma reunião, nós aceitamos. Mas se alguém não atender o telefone, ou não nos disser nada, ou não aparecer, pessoal, ou dizer mesmo, estou mesmo cansada, é inaceitável. Pessoa dizer, olha, eu hoje não me apetece muito, estou cansado, preciso estar sozinho. Isto não é admissível. Não é. Não é. E isso faz com que seja obrigatório escolher ou respeitar-nos a nós próprios ou respeitar-nos. Sim, e há uma altura que a escolha fica muito clara, não é? Mas às vezes leva-se anos a conseguir fazer isso. Não, mas o Hugo agora que tem, embora tenha dito isto, que precisa dos seus momentos de solidão, etc., tem uma vida mega cheia e sempre destes compromissos e sempre, a certa altura, como se tivesse um papel que representar, sempre igual em todos os lados, não é? Isso afeta-o? Sim, é engraçado. Tinha essa ideia. É uma coisa difícil de explicar, porque há uma necessidade gigantesca de isolamento que é tão intensa como a necessidade de estar com pessoas e tudo mais. Só que tenho os meus momentos e ciclos que são controlados hoje em dia, quer medicamentosamente, exato, com remédios e com terapia, que faço sempre. Eu acho que estamos a falar, fui diagnosticado com bipolaridade mais ou menos aos 30 anos, mas era uma coisa que me era muito evidente já na adolescência e mais ou menos nas pessoas que me rodeavam. Talvez tenha havido um certo denial por parte da minha mãe, ou não deve ser fácil pôr um nome, fazer uma chatice. A sensação de que é para sempre, não é? Sim, de que é um problema, quando no fundo, sei lá, eu passei tantas fases em relação a isto. Eu falo às vezes desta história, dei uma entrevista muito longa ao Observador há uns anos, muito boa. Que teve ainda hoje recebo mensagens de pessoas, e ainda bem que valeu a pena isso. E recebo muitas mensagens de mães, de pais, de adolescentes muito angustiados em relação a isso. E se o meu exemplo pode servir de alguma coisa, é possível ter uma vida funcional, respeitando isto, uma série de coisas. Claro, ter uma vida funcional com um desafio de saúde mental
é um privilégio também isso, não é? Aquela ideia que nós falámos há bocadinho da fábrica dos parafusos, quer dizer, eu não podia ligar para a fábrica a dizer hoje não me apetece nada. A parafusar. Pode ser porcas. Exato. Ali, pelo amor de Deus, não me obriguem a estar. E isso é um privilégio, não é? Poder navegar o mundo de uma maneira mais facilitada. É mesmo uma coisa ciclotímica, não é como eles chamam? Ou seja, há alturas onde apetece-me estar com muitas pessoas, há alturas em que eu não me apetece abrir a boca, não me apetece falar, não me apetece. Estou fechado no meu mundo. E isso trouxe-me amigos, oportunidades. Sim, mas sobretudo amigos mesmo, que não entendiam isso. Pois é. Que não entendiam de uma forma que eu tenho. Ou seja, eu lembro-me uma vez falar com uma amiga em particular que me disse: a tua necessidade de. E de consolo dizer o nome do livro do Stig Dagerman, mas não é isso. A tua necessidade de isolamento é tão importante como a minha necessidade de estar contigo. Podemos analisar, exato. Mas é o direito sim, dela. Mas pronto, chega ao limite que ela. Exato, sim. não. E aí depois há um. Sim, tem que haver uma decisão porque não há nada de interesses. Exatamente. E ainda tenho isso, claro que gere-se da melhor maneira para não magoar ninguém, não é? Sobretudo tentar dizer. Isto não é pessoal, é educacional, não é pessoal, não é sim, claro. Claro, eu acho que mas eu acho que é muito difícil, como em tudo, as pessoas que não sentirem isso perceberem. Eu lembro-me, a minha sogra era bipolar e muito antes da medicação controlar tão bem a bipolaridade, etc. E a minha mãe, que era daquelas pessoas que nunca tinha tido, acho eu, um problema desse estilo, dizia sempre: mas se a sua sogra fizesse mais pelos outros, se saísse da cama, se fizesse, eu dizia assim: pois, mas é que quando ela entrar na fase maníaca vai dar a casa e depois a mãe vai dizer que ela podia ser um bocadinho generosa. Um bocadinho por aí. Mas no raciocínio da minha mãe, eu acho que para mim essa experiência da minha sogra foi muito importante, porque de facto, quando a pessoa é formatada a achar que não há nada que a pessoa que não seja levantar da cama, mas não seja força de vontade. Não sei o que é força de vontade. E perceber a diferença entre a força de vontade e esta outra coisa é muito difícil para quem não tem. Muito difícil. Até para nós próprios. O que é que te custava? Até para nós próprios. Eu tenho sempre que pedir à minha mãe, sim, do estilo: posso ficar na cama um bocadinho mais tarde? E ela já morreu há 20 anos. Exato. Sim, fica assim. A voz. Fica assim. Eu acho que como é que se pode explicar? Para já estarmos mais atentos às idiosincrasias uns dos outros, não é? E acomodarmos dentro do que são os nossos limites de cada um, as diferenças de uns para os outros. É muito. Essa tentação de dizer que hoje em dia já se fala mais disso, vai tomar um banho, vai tomar um duche de água fria, vai apanhar sol, são ótimos conselhos. Sim. Agora estamos a falar com uma pessoa que está noutro comprimento de onda. Assim. Sim. Eu lembro-me, se alguém disser isso, ora, se nós estamos a duvidar da nossa própria existência, da nossa. Se vale a pena estar aqui. E tal e qual. Quanto mais com. Exato. Queres tomar banho, ou queres lavar os dentes, exato. ou queres. Tem que se perceber que se está a falar noutro comprimento de onda. E o que está a fazer é, muitas vezes, a causar involuntariamente uma solidão gigantesca, que é essa ideia do ninguém me percebe. Pois me estão a dizer para eu ir tomar duche, é porque não estão a perceber. Sim. Ninguém está a ver. Ninguém está a ver. Eu fazia uma coisa. Agora, o facto de quero tomar os remédios, quer a terapia, mudou a minha vida, não é? Salvou e mudou a minha vida. Exato. Mas antes de fazer isso, era muito difícil as pessoas à minha volta perceberem, porque era uma coisa que eu guardava para mim. Elas só percebiam que eu deixava de atender o telefone. E deixava de ir, não ia e não aparecia. Portanto, já era no limite dos limites. Ninguém conseguia ver. Eu estava sempre o mais divertido possível, sempre a rir, sempre a fazer graças. Mas quando voltava para a minha bolha, para a minha casa, o meltdown aquilo total. tudo fechava. Que é um sítio onde eu não quero que ninguém lá esteja. Claro. Não quero nem é só porque me vê ou me verem. A minha terapeuta diz uma coisa muito engraçada que tem a ver com a experiência que eu falei há pouco, que é, por causa dessa ideia da infância e da solidão, o seu safe space é estar sozinho. Ali
nada me aconteceu. Quer dizer, parece que me aconteciam coisas horríveis. Não, Não, Claro, não é por claro, isso. É que claro. não, Mas não o é. meu safe space Claro, é aquilo. claro. É aquele sítio. Até porque não é preciso gerir mais nada nem ninguém, não é? E a pessoa já não está capaz de. Claro, estou em controle total. Exatamente. Eu tenho muito essa ideia, ainda hoje, como adulto, é muito engraçado. Eu sozinho consigo resolver isso. Sozinho Exato. preciso, Só preciso me fechar que me num fechem. sítio. Exatamente, só preciso é que me muito deixem. engraçado. Sozinho consigo resolver isto. Eu lembro-me quando fui morar para Amsterdão, fui lá, tinha que arranjar um emprego, não é? Então a única coisa que eu sabia fazer era falar várias línguas estrangeiras. Então arranjei um emprego nessas coisas, dar apoio pelo telefone, no ano 2000. E então fui à entrevista e ela perguntou-me assim: que línguas é que fala? E eu disse: falo português, né? Falo inglês, falo francês, falo espanhol, falo italiano, falo alemão e vou aprender holandês. Quer dizer, isto é mais ou menos mentira, não é? Espanhol, falo, todos os portugueses falam espanhol, Exato. italiano também, mais ou menos a mesma Exato. coisa. Francês tinha de facto estudado no liceu, inglês falava, alemão tinha tido vagamente 2 semanas. Sabia dizer Volkswagen? Mas eu lembro de estar a dizer isto tudo e pensar: bem, eu depois numa Eu semana chego a casa e depois eu aprendo. Depois eu assim. É mesmo. Não há, Eu mas sozinho não consigo resolver isto. Ela era inglesa. Os ingleses, como sabem, falam inglês, mas Mais nada, rigorosamente exatamente. nenhuma, não é? E então ela disse, ela ficou sempre impressionada e chamou uma francesa Ui. para eu fazer o Para o teste. teste ali. Mas eu sim, abajur, croissant, ça Oh, va. oui. E ela, é ótimo, o francês é ótimo. Não E era eu, péssimo. não foi Sim, alemão. é ótimo. E Olha depois que a uma amiga não era espanhola. alemã. Eu disse: não, uma espanhola não vale a pena. E como vê o meu inglês, é incrível. Ela, sim, é muito bom. Porque eu também a expectativa, A para uma expectativa pessoa do sul da Europa, Exato. eu consegui dizer hello, ela já ficou maravilhada. Já achou bem. Não, mas porque é que estou a contar esta história? Porque essa ideia de eu lembro-me, agora fecho-me na bolha e eu aprendo alemão Mas numa isso semana. ao mesmo Isso é muito tempo é engraçado. espetacular, porque isso significa que ao longo da infância conseguiu criar um sítio onde se sente absolutamente capaz. Ou seja, eu consigo, pronto, não estou a conseguir lidar agora, mas eu consigo, há um sítio onde eu consigo lidar, e isso é sempre uma coisa espetacular. Estamos a chegar ao fim, infelizmente. A mãe tem alguma mais pergunta urgente ou eu posso Tem alguma perguntar? observação? A pergunta O que é deste que vamos podcast. todos morrer? Não, isso já sabemos. É só ouvir o podcast do Hugo Eu e ficamos a gosto saber. Não, qual é que foi a maior birra que se lembra de fazer? Eu fazia muitas birras. Eu talvez seja. É um defeito, sim. As coisas têm que ser mesmo muito como eu acho que elas têm de ser. Isto não é no sentido horroroso que isto pode transformar uma pessoa numa pessoa horrorosa. Mas é as coisas minhas. Sim. Eu tenho de ser como eu quero ser, não é? E por isso causava algumas birras. Mas assim, tinha assim uns ataques de fúria de vez em quando. Mas não. Era mais fúria ou choro? Acaba em fúria ou choro? Era Há fúria pessoas que vão logo zangada, para a fúria zangada, sim, era exato. fúria zangada, drama, mas era tudo muito contido, mais uma vez. Era no meu sítio. Ok, exato. E tinha assim umas ideias de género Menendez Brothers, if you know. Ali Isso é são os horrível. planos, É horrível. são os pequenos planos, mas nunca passaram à prática. Mas não me lembro assim de nenhuma que tenha sido Sim. grave. Normalmente Não. essas birras são as mães ou as avós que contam. É verdade. Não é a própria pessoa ainda que se não. lembra. Sim. É mãe a não- mãe ou a avó que Exato, diz: que tu conta- fizeste. A pessoa ouve aquilo tantas vezes. Exato, que é aquela birra. Eu sou suposta ter ido segundo a minha mãe contava sempre, e isso causava-me imensos Culpa, complexos, que eu tinha ido ao pediatra, que era muito feio, e tinha dito à minha mãe: se a mãe me leva, eu vou dizer que ele é um macaco e devia estar no jardim zoológico. Ui, e a não minha diga mãe, isso agora esta semana. Que isto e a esta minha semana- mãe jura que eu disse. E por acaso no outro dia, isto causou-me sempre uma sensação horrível. Eu teria 4, 5 anos, mas que eu tivesse alguma vez sido capaz de dizer isto a uma pessoa. E no outro dia o meu marido disse-me com ar muito calmo: eu não acredito nada que alguma vez tenhas dito isso. Eu achei super querido, porque Pois eu também é. não me vejo nada. Claro. Antes gostaria de ter alguma capacidade. Gostava de Exato. Quem me dera, até, não é? Quem me dera Quem me Portanto, dera as birras ter a força são- para ter as dito birras isso. são isso. Exato. São muitas delas, assim, as grandes são Mas, mãe, memórias via via os avós outros. e mães. Eu tenho uma. Portanto, temos que convidar a mãe do Hugo. Exatamente. Para ficar a contar. Exatamente. Tenho faz-me uma maior confusão. Quer dizer, nós às vezes quando estamos irritados dizemos coisas terríveis, mas ver o sofrimento Pois. nos olhos dos Não outros, dá, eu não consigo mais. Não consigo mais. E eu acho que nós temos Faz-me imensa. nós temos isso como Isso, família. como os terapeutas Claro. todos dirão, é que nós colocamos-nos no lugar da... Somos mais confortáveis Talvez, no sim. lugar da vítima do que do
agressor. Temos muita dificuldade em ser Gerimos agressores. melhor. Claro. Isto com a minha dorzinha eu Mas resolvo. ver o sofrimento Sim, dos outros é uma coisa terrível. E ver que se acertou. E que traz Sim, tanta claro, culpa. causado por não, nós, e depois temos a sensação que podemos acertar, não é? Os pensamentos passam e a pessoa diz: eu conseguia magoar mesmo. Claro. E então a Mas pessoa sente-se sim, mesmo. não preciso de mais. Então não basta-me. Exato. No meu quarto sozinho Isso a dizer basta. aquelas coisas. Mas é horrível, Mas assim. é- Mas é um orgulho quando está numa discussão. Toda a gente já discutiu com pessoas, não é? Mas as coisas nos passarem pela cabeça e pensarmos simultaneamente: eu jamais diria isto. Eu jamais diria isto, exatamente. E sinto-me a dizer: uau, sou Ainda, uma pessoa mesmo que sou mesmo boa. Mas não leva a Nós vamos isso. todos para o inferno. Vamos todos para o inferno. Mas é que ao mesmo tempo, isso por acaso é importante, porque muitas vezes é valorizado hoje em dia, então, é super importante dizer tudo, é super importante tem que ser ser frontal. franco, tem- Mas na verdade é espetacular É a pessoa horrível conseguir ser ouvir uma frontal. coisa e não dizer. Claro. Tipo, porque Eu consigo mais imaginar a Isabela com 4 ou 5 anos a pensar: eu podia destruir este teatro se eu quisesse destruir este homem. Mas vou só deixar passar. Tenho 4 anos, mas vou deixar passar. E vou escrever um artigo sobre isto depois. Mas mãe, não fez o seu trabalho como deve ser. Então. Porque não ficámos a saber sobre a avó do Hugo. A avó vinha mimar e desautorizar a mãe? Era uma ou figura, vinha... sim, era uma figura muito diferente. Era uma Avó materna? Avó materna, sim. Era uma rocha, como se costuma dizer. Vou só dizer clichês, porque era mesmo incrível. Era muito mais velha, vai aparecer à noite para me bater de eu ter chamado de velha, do que as avós, ou seja, ela era da idade da maior parte das bisavós dos meus amigos. Nasceu em 1911. Foi educada por pessoas do século XIX, não é? Mas era uma cabeça do mais aberto possível, era uma figura incrível. E era, sobretudo, aquilo que as crianças adoram e que às vezes as famílias mais modernas não dão, que é uma estabilidade gigantesca, de uma inflexibilidade. E eu agradeço muito ter tido a liberdade incrível que os meus pais me deram de ser o que eu quisesse e de pensar o que eu quiser, e a inflexibilidade que a minha avó me deu também De âncora. Isso é muito engraçado, sim. que não quer dizer que não fosse liberdade, que não fosse isso tudo, mas com uma coisa, Uma bitola. uma bitola gigante, que às vezes até, se a minha avó insistisse numa coisa que era obviamente mentira errada, eu acho que foi mais importante para mim perceber que há pessoas que insistem numa mentira. Exato. Do que aquilo que era ou não era verdade. Isso é indiferente. E aquele... Convicção. Sim, a minha avó morreu quando eu tinha 23, por aí, sim. E durante muitos anos eu pensava sempre o que é que a minha avó faria nesta situação. Pois, que é que ela... Até um dia ter... A resposta caiu-me como um balde de água fria, que eu pensei assim: a minha avó jamais estaria esta situação. E então deixei de fazer este exercício. Acho que é melhor parar de fazer esta pergunta. A minha avó jamais estaria nesta situação. E foi uma epifania que eu tive. Então cheguei à altura de poder viver a minha vida Mas sozinha. foi super, super, super importante isso. E lembro-me dela todos os dias. Já foi há mais de metade da minha vida e lembro-me dela todos os dias. Está a ver, mãe, as avós são tão importantes. Obrigada, Ana. Vamos todos morrer. Muito obrigada, Hugo, Incluindo as nossas por ter vindo. avós. Não, incluindo a avó. Não, a minha mãe não vai morrer. Pois não, Vai por acaso é viver. verdade que eu já vi nas estrelas. Senão isso não está Na agenda. Não está na agenda. Na agenda funerária que a mãe tem. Não, muito obrigada, Hugo. Obrigado, eu foi tão bom. E ficava a Obrigada. falar mais tempo. Também eu. Sim. Aliás, Nós. podemos ir almoçar se quiser. Levamos o microfone porque as pessoas também querem ouvir, mas não podem. Muito obrigada, Hugo. E Obrigado, um grande foi ótimo. beijinho, mãe. Muito obrigada por terem ouvido. Se quiserem ouvir mais episódios, podem ir ao nosso Instagram, ou ao Facebook, ou ao Jornal do Público, ou ao Spotify, ou aquelas coisas todas. E até para a semana. Até para a semana. Beijinhos. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.